Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço que vai normalizar a conversa sobre saúde mental. Eu sou a Sharon, sou ex-depressiva, atual eterna ansiosa, especialista em neurociência e psicologia, e estarei aqui com o meu companheiro Edu. Oi, Sharon, eu sou o Edu, eu sou psiquiatra, também especialista em neurociência, e nós vamos aqui bater um papo descontraído sobre saúde mental. É isso, e a gente sempre vai estar com uma pessoa convidada especial. E hoje estamos com ela, essa aquariana apaixonada por batatas fritas e ansiosa como eu, Mariana. Olá! Muito ansiosa, inclusive estava ansiosa por este momento. Acho que já ficou claro sobre o que a gente vai falar hoje, né? Gente, chegou o nosso momento, Mari. Chegou o momento de nós ansiosas. Nós e mais quanto por cento da população, Edu? 9%, 9,3%, se não me engano. Os dados não são tão precisos aqui, mas Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E com certeza avançamos um pouco mais nesse período de pandemia e pós-pandemia. Todos ansiosos dentro de casa. Todos ansiosos dentro de casa. E aí é importante pra gente saber que não estamos sozinhos, né, os ansiosos. Chegou o nosso momento, e eu quero começar, eu tava falando com eles aqui antes de começar, eu preciso contar uma história que rendeu e vai render hoje também, que é a seguinte. Hoje de manhã eu fui fazer uns exames e aproveitei para buscar o resultado de uma ressonância que eu fiz de coluna. De coluna, hein, gente? Prestem atenção. E aí... Era uma ressonância de rotina, basiquinha de coluna. Dor de coluna, 38 anos, né, gente? Dor de coluna. E aí acharam nódulos no meu fígado que reagiam... O que eu tinha falado? Alta intensidade, alta reação, um negócio chamado T2, intensidade. Eu fiquei desesperada. E eu tava aqui planejando, vou fazer 39 esse ano, mas planejando já minha festa de 40, pois ansiosa. Planejando minha festa de 40. Falei, não vou mais ter festa de 40, não vou fazer 40. 2 anos de antecedência para planejar uma festa? Eu tô desesperada. Faltam menos de 3 meses pro meu de 39 e ainda não tenho o que fazer. Não tem planos. Não é normal. Em uma semana você resolve tudo. Em um dia eu devo resolver tudo, pois ansiosa. Eu ia sair ligando pra todo mundo logo pra resolver esse negócio. E aí entrei em desespero, liguei pro médico, o médico não atendeu, mandei mensagem, ele ainda não respondeu, não estou com meu celular aqui, já estou nervosa. Eu já falei pra ela o que era isso, ela não acalmou, porque ela precisa da resposta do médico dela. Não acalmei. E aí eu vou começar, a partir dessa história, pra perguntar, Mariana, como é a ansiedade pra você? Pra mim, é um eterno caos. Sim, eu acho que a melhor definição é não estar tranquila em nenhum momento da minha vida. É dormir pensando no futuro, é continuar pensando no futuro. Daqui a pouco eu estou no passado, porque eu tinha que ter respondido aquela discussão com tal palavra. Por que não? Então numa próxima eu vou falar isso. E é nisso, assim, eu sinto que eu tô num looping. E nos momentos que eu tento ter calma, eu falo assim, não, agora eu não vou pensar em nada. Aí eu tô pensando, poxa, eu não estou pensando em nada. Então, pra mim é isso, assim, é sempre estar em movimento, mas um movimento muito acelerado. Então, Mari, eu achei uma coisa muito legal que você falou. Você falou, né, nessas divagações que tua mente vai pro futuro, volta pro passado, chega no presente, dá uma passadinha, volta pro futuro de novo e fica ainda. Exatamente. Você sabe que eu tenho um livro recente que me chamou muito a atenção, comecei a ler e tô avançando, porque na verdade é um livro meio complicado. Ele chama-se Your Brain is a Time Machine. O seu cérebro é uma máquina do tempo. Tradução ao vivo aqui. E qual que é a teoria? É que a gente fica o tempo todo contando o tempo mesmo. A gente fica fazendo... É tipo o De Volta para o Futuro, né? O filme De Volta para o Futuro, ou o filme Efeito Borboleta, que a gente fica tentando... Maravilhoso. O que eu posso corrigir? Pra onde eu vou e tal. Então, muito legal isso. É como você sente sua mente funcionando. Nossa, acho que em muito tempo que eu não ouço falar sobre efeito borboleta e é isso. É isso! Esses espirais, né, que a gente tava falando, eu lembro esse comportamento de ler exame, não façam isso. De ler exame no Google, esse comportamento padrão que se repete, a gente não aprende. Eu lembro um tempo atrás que foi a mesma coisa. Eu li o resultado de um exame, enfim, do meu estômago.
Não sou hipocondríaca, isso poderia ser um assunto para outro dia. Não sou, mas faço preventivos, façam também, por favor. E aí, eu jurei que eu ia morrer. Eu li o resultado no Google. O Google normalmente é uma sentença de morte, né? É um atestado de óbito. É um atestado de óbito, exatamente. E aí eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí eu escrevi cartas de despedida para minha família, para pessoas da minha família, e eu chorava sem parar. Eu ia trabalhar a pé chorando, voltar chorando. E aí o meu médico não respondia a mensagem, meu médico é meu primo. Obrigada pela paciência, viu? Que esse aí. Esse aí, guerreiro. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele tava tipo assim, sei lá, Maldivas, um lugar muito não celular, né? Não celular friendly. E eu falava, ele não deve estar me respondendo porque ele acha que eu vou morrer e ele não quer dizer que eu vou morrer pelo telefone, pelo WhatsApp, ele vai esperar voltar. E aí a gente entra nesse espiral de pensamentos que a Mari falou, e um pensamento vai levando ao outro. Você não consegue... Tudo muito catastrofista, né? Tudo. Nunca vai dar tudo certo, eu vou viver. Não, imagina. Jamais você vai viver. Você só quer saber quanto tempo você tem pra ver o que dá tempo de fazer. Quem será que vai no meu enterro, né? Tipo, será que eu posso contar com essa pessoa? Não, aí você já começa a pensar se você é amado. Já entra em outro lugar, né? Será que as pessoas vão sentir minha falta? Quem vai? O que vão falar? Não vai? Exatamente. É realmente muito desesperador. Vamos definir a ansiedade? O que é ansiedade, então? Vamos lá. O que é ansiedade? Técnico. Ansiedade. Pensa bem, vamos pensar uma coisa. Só a gente, provavelmente, só nós temos essa capacidade de viajar no tempo, né? Eu não acredito que outros animais, mesmo que animais mais evoluídos e tudo, mais próximos da gente, tenham tanto essa capacidade como a nossa. A gente joga lá para frente as nossas perspectivas para buscar os caminhos mais seguros, né? E eu acho que assim, a ansiedade, ela é uma emoção, um sentimento que tem relação com a emoção do medo. Eu quero me prevenir daquilo que pode me ameaçar no futuro. Né? Mais ou menos isso, né? Exato. É como você se sente, Mariana. Eu entrei muito, e assim, engraçado você comentar isso, nos últimos, acho que umas 2 semanas. É uma coisa que eu já venho trazendo há algum certo tempo, mas nas últimas 2 semanas ficou muito mais forte, que é isso do medo. E eu acho que pela pandemia também, eu fiquei dentro de casa. E ali é o meu lugar confortável. Eu tenho uma resistência, eu criei uma resistência, na verdade, em sair de casa. Por quê? Porque eu tenho medo de sair de casa. E aí, mas por que você tem medo de sair de casa? Ah, porque eu posso ser assaltada, porque... E assim, tudo vai pra morte. Nunca é uma coisa assim, não, porque eu posso sair e tá tudo bem, eu vou encontrar pessoas. O final sempre é fatal. Com certeza, assim, Nome de filme. O final do filme pra ansioso, é isso, né? E é muito isso, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais a fundo na terapia a causa desse medo. E eu comecei a entender um pouco melhor de que é uma coisa que eu trago da infância. Então, eu fui uma criança ansiosa. Eu sou uma mulher ansiosa hoje. E para onde eu vou levando nisso, né? E aí eu cheguei à conclusão que ou o medo vai me paralisar, ou ele vai me impulsionar. E eu tô escolhendo que ele me impulsione. Então, acho que é um processo bem doloroso, porque... Eu ia falar, parece simples, não é? Não, imagina, não. Assim, falando assim, fala, nossa, olha como ela é bem resolvida. Porque normalmente você cai sempre na sua mesma armadilha e no seu automático. Exato. É voltar a fazer esse circuito de máquina do tempo, de achar catástrofe. Não, exatamente, assim. E pra mim é muito difícil me manter no momento presente. Eu estou ou no passado ou eu estou no futuro. Me manter no presente... eu consigo transportar isso muito pro trabalho. Eu sou uma pessoa do trabalho, eu sou workaholic, mas eu entendo que eu sou workaholic por conta da ansiedade. Porque é muito mais fácil, eu me dou bem no trabalho, eu sei o que eu tô fazendo, eu consigo propor muitas... E aquilo que eu trago da cabeça funcionando a 1000, eu jogo pro trabalho. Mas o trabalho te coloca no presente? Quando você tá produzindo, você tá no presente? Sim. Mas é o único momento também, sim. Que eu acho que eu consigo falar com certeza. Tipo, estou no presente. Estou presente nessa reunião. Em outros momentos, eu vou devaneando, sabe? Eu vou pro futuro, eu vou pro passado, não sei o quê. E eu tenho tentado muito me manter no momento presente, porque eu sinto que eu estou perdendo coisas
se eu não estou no presente, afinal de contas, né? São tantas experiências que eu posso viver, eu sou muito nova, eu quero viver tanta coisa. Então não faz sentido eu estar ali pensando em quando eu morrer. Que eu posso morrer amanhã, Então- ou eu posso morrer com 90 anos, sabe? Então, Mari, a gente pode concluir que ajustar essa máquina do tempo É o é mais importante, difícil. né? Não, e é importante. É talvez a estratégia para você lidar com essa ansiedade. Sair dessa tentativa de previsão de futuro o tempo todo, Sim, tentando com certeza. descobrir o que vai acontecer e quais são as possibilidades, para se preparar como se desse para se preparar. E sair da remoção do passado. É isso. E olhar no presente. Então, como regular a máquina do tempo? É simples assim. Fácil. É simples assim, entendeu? 2 passos é isso. É. Mas o que eu acho interessante de contar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é que a ansiedade, ela é originalmente fabricada como uma coisa de sobrevivência, né? Que é pro bem, é para nos preservar. Total. Todas as nossas emoções são fabricadas, né? Não sei se fabricadas, mas elas evoluíram, emoções, elas evoluíram para proteger a nossa vida. Isso é um fato, né? Você falou, né? Parece que é o tempo todo lidando com Em a modo de possibilidade da morte. Sim, sobrevivência. mas as emoções fazem parte do nosso sistema que protegem a nossa vida. Então, a gente sempre vai se afastar daquilo que é ameaçador e a gente vai atrás daquilo que é potencialmente prazeroso ou recompensador. É um fato, a gente vai atrás da comida, a gente foge do leão, certo? Literalmente, qualquer leão, né? Qualquer modalidade de leão. a gente tá Sobretudo do fugindo. imposto de renda. Mas Mentira, publicitários vão atrás de leões. por favor. Leão, é verdade. A gente vai atrás de leões. Tem Gera uma razão. ansiedade também ali, Que né? também gera uma ansiedade. Olha só, né? Os leões. A gente vai fazer episódio só sobre leões. Porque tem muita vertente de leão aí. Mas Desculpa, chefe, te amo. é só pra gente posicionar. Quer dizer, ansiedade não necessariamente é doença, né? Ansiedade faz parte. A ansiedade é uma mistura, né? Do medo com essa busca, né? Então, quais serão os meus caminhos? Quais serão as ameaças, né? Quais serão as possibilidades, em geral, como você está falando, Mari, você só Ruins. vê a catástrofe, né? Só a catástrofe. Só as ruins, talvez acertar um pouco as boas. Mas é muito bom isso. Isso, na verdade, é uma capacidade nossa, humana, muito favorável, né? A gente consegue, claro, planejar. Se eu não tivesse o mínimo de ansiedade, não teria chegado aqui pontualmente hoje, conforme combinado. Isso é tão interessante que é isso, né? A ansiedade, ela é importante para... Você vai fazer uma prova. Se não tem nada de ansiedade, você não estuda, você não faz nada, vai lá, vai mal. Você não chega no horário. Convidados, cheguem sempre no horário. A gente Somos paga rígidos. a hora. Cheguem no horário. É isso, né? A ansiedade, quando ela é regulada corretamente dentro da cabeça... Tem um pouco isso da antecipação também, né? Tem. E normal, eu não sei você, aí eu até fico com uma pergunta aqui. Mas normalmente eu sinto que a minha ansiedade ela é pior pré do que na hora. Na hora a situação não é tão ruim quanto eu antecipei. Sim, sim. É assim com você também? Nossa, total. Até porque a Mari, o final dela é sempre fatal, né? Você imagina, Não tem como piorar. Não, mas Não morreu, tá no lucro já, né? Sim, e é engraçado isso, porque, por exemplo, eu não dirijo. E eu reprovei nas provas de direção por conta de ansiedade. Sim. Vai o carro faz pra muito lá, sentido. Não, já era. E aí eu falei, não vou dirigir mais. E pronto, desisti. Mas eu quero Não desista, Eu quero não. retomar isso. Mas acho que é pro ano que vem, tá na meta dos 30. Eu vou te contar, quando você terminar de falar, eu vou te contar a minha história com... Ah, eu quero saber. E é engraçado, assim, porque aí transporte público. Hoje eu acordei e falei, não, beleza, quantas vezes eu refiz este caminho para chegar até aqui? Aí não, tá bom, então o ônibus vai parar aqui. Ah, não, é na frente, ai, que beleza. Mas será que eu vou perder o ponto? Ah, não, peraí, então acho que é melhor eu sair um pouquinho mais cedo. Cheguei pontualmente na hora que a gente combinou. Uhul! Nossa, que surpreendente! Não foi uma catástrofe. Não deu tudo errado, perdi a hora. Mas eu dirigindo, eu tenho carro, eu tenho o mesmo tipo de ansiedade. Eu vou no Google Maps e procuro onde eu posso estacionar o carro. E se eu consigo ter tempo de manobra aí, eu vou até o lugar de carro, dou umas voltas para ver qual estacionamento que eu vou parar no dia que eu tiver que ir. Então,
eu gosto muito de uma palavra que eu acho que define isso tudo. É o receio da vulnerabilidade, de estar vulnerável, né? Uhum. A ansiedade nada mais é do que a tentativa de escapar da vulnerabilidade. Eu quero ter, como a Sharon falou, né? Eu vou saber no Google Maps todos os passos que eu posso dar e chegar, ou que você, Mari, falar, eu vou o transporte, o quanto tempo vai demorar e tal. Como se a gente pudesse, com todo esse exercício mental, escapar da possibilidade de não dar Não dá certo quando chegar, né? Exato. Que pode estar o estacionamento Que pode fechado, o acontecer. ônibus não passar, É. mudar o caminho naquele dia por alguma questão de obra, de qualquer É coisa. uma coisa que minha mãe me fala muito. Ela fala assim, o seu problema é que você quer ter o controle de absolutamente tudo. E você não tem o controle de tudo. Mas como assim? Eu preciso. Como ninguém vai me dar esse controle? Os ansiosos são os controladores? Olha, ou não necessariamente? Não necessariamente os controladores, né? É porque ser controlador dá uma conotação meio negativa. Mas sim, os ansiosos são os que estão Necessidade de na controlar. ilusão de controlar, né? De controlar as ameaças, né? E que deixam a gente vulnerável. Tem algum negócio na internet, não lembro exatamente a frase, que falava: vivi muitas tragédias, ou imaginei muitas tragédias, muitas delas nunca vivi, alguma coisa assim. Uhum. E eu sempre antecipo muitas tragédias, inclusive quando tá tudo bem, porque tá tudo bem é estranho. Então, se tá Nossa, tudo bem, com alguma coisa certeza. ruim vai acontecer, com certeza. Tem que ver quando que vai. Uhum. Porque as coisas não ficam bem. Não é normal. E aí, eu me perdi aqui, peraí. As coisas, realmente, eu sempre acho que alguma coisa ruim vai acontecer e eu me perdi mesmo. Então, eu vou contar uma história. Ó, tá vendo? Pra me achar. Uma das coisas que a ansiedade faz. Eu vou tentar me achar. Uma das coisas que a ansiedade faz é dificultar a nossa reflexão, o nosso raciocínio correto, né? Você tá lá na Às vezes frente. parece já. que você fala, "Ih, me Você perdi, já né? concluiu esse raciocínio, você já tá lá na frente. Fui tentando nos detalhes. Eu ia falar essa questão da ansiedade quando... lembrei. E as piores coisas que aconteceram na minha vida, eu não antecipei. As piores tragédias que aconteceram na minha vida, eu nunca passaram pela minha cabeça que pudessem acontecer. Mas, gente, porque de aconteceram. fato a gente não antecipa mesmo. Não antecipa nada. Aí você sonha alguma coisa, fica desesperado, porque acha que tá tendo sonho premonitório, não existe. Assim, Nossa, pra mim, né? Eu não tenho essa mediunidade desenvolvida, então, no meu caso, só sonho mesmo. Mas o que eu ia contar da carteira, que eu tinha pânico de dirigir. E quando eu tava pra tirar a carteira, eu já tinha tirado, na verdade, mas eu não tinha carro, o meu pai me levava pra eu dirigir junto com ele. E aí, uma vez, eu fui fechada num túnel e eu entrei num desespero. Então, eu virava para um lado, parede, para o outro, carro, parede, carro. E comecei a chorar e entrei em pânico. E aí, encostei quando eu consegui, chorando. Eu falei, eu não vou mais dirigir, pega o carro. Ele falou, você vai. Falei, não vou. Ele falou, você vai até em casa dirigindo. Eu não vou pegar nesse carro, você vai até em casa dirigindo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por isso que eu falo, não desista. Porque hoje eu tenho total autonomia e liberdade. Para mim, carro é muito sobre liberdade, né? Poder dirigir. Porque ele falou, não desista por causa do seu medo, por causa do seu pânico. Vai em frente, eu enfrentei. Fiquei 1 ano dirigindo chorando. Eu chorava muito quando eu dirigia, eu tremia, pânico mesmo. Mas hoje é a coisa mais natural do mundo pra mim. Porque eu, fui, enfrentei e consegui. É muito importante. A gente já conversou sobre isso em outros episódios, no enfrentamento, né? A pior coisa que você faz diante do teu medo, da sua sensação de não conseguir, é deixar de enfrentar. Aí o monstro cresce. Né? A gente alimenta o monstrinho, né? A gente alimenta o monstrinho. Mas voltando para a sessão Teorias da Ansiedade. Teorias e catálogo. Teoria, mas e catálogo de ansiedade. É óbvio que ansiedade, quando a gente fala ansiedade é um termo muito geral, certo? Que pode significar normalidade, como a gente disse, todo mundo é um pouco ansioso. Quem não é ansioso fica sentado embaixo da árvore esperando a maçã cair na boca, né? De preferência mastigada. Então, todo mundo tem que ser um pouco ansioso, porque se a gente não olhar para o futuro e tentar imaginar ou criar as nossas metas, a gente fica parado, tá? Mas a ansiedade, doença, ela pode se manifestar de várias formas. Tá? E depois, ao longo dos nossos episódios aqui, a gente vai discutindo cada uma um pouco mais. Mas tem, por exemplo, pessoas que sofrem do que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Oi, presente. Eu. A Sharon vai ticando checklist. Oi. Checklist. Tenho.
Transtorno de ansiedade generalizada. Normalmente é aquela pessoa ansiosa o tempo todo, com tudo, preocupada em excesso, né? Agitada, né? Na maior parte do tempo, fazendo uma preocupação, um exagero de preocupações, né? Com coisas que não precisam ser tão preocupantes assim. Tem, por exemplo, as fobias, né? Oi, presente! Oi, checklist Tenho número também. 2. Fobias. Né? Fobias em todos os seus tipos. Tenho. A gente falou de fobias esses tempos aí. Falamos Muito em, bom, em inclusive. um outro episódio. Também podemos nos aprofundar, porque fobia tem um monte também, né? Tem todo tipo de fobia. E tem um transtorno de ansiedade que é um transtorno que é, na verdade, assim, uma fobia também, que é o transtorno do pânico. Check. Check? Marina, você já teve crise de pânico? Nossa. Explica pra gente. Vou Descreva. falar a primeira que eu tive, assim, que foi uma coisa muito doida. Você sabe a data? Foi, porque foi aniversário do meu pai. Nossa. Geral, todo mundo. E uma coisa assim, tava tudo bem, tudo ótimo. Vamos comemorar o aniversário do meu pai. Pá, caí dura no elevador. Meu Deus. E aí todo mundo, meu Deus! E aí eu fiquei totalmente paralisada, assim, formigando, tudo, aquela coisa. Corri pro hospital e eu não conseguia me... Mas primeiro você caiu dura. Primeiro eu caí dura. Você teve uma síncope por algum motivo. Você tinha, sei lá... Assim, eu não lembro exatamente o que, eu lembro mais o fato, assim, de ter caído dura e acordado, entre aspas, no hospital. E aí, o médico falando, me explicou, né? Eu já vinha de um processo depressivo muito forte. Então, a partir do momento que eu entrei numa síndrome do pânico, ali parece que alastrou, e aí eu tive mesmo que ir atrás de psicólogo, psiquiatra, fazer um acompanhamento muito mais profundo, né? Mas o que eu lembro era aquela sensação de que era o fim da linha. Então, eu ia morrer. Sensação de morte iminente. Nossa. Uma das características da crise de pânico é a sensação de morte iminente. E ao longo da minha... Hoje eu tô com 29, eu comecei... Acho que eu tinha uns 17, 18 no máximo. Então, já é um bom tempo, né? E eu tive várias, assim. Mas, a partir dessa primeira, eu comecei a entender os sintomas. Então, era... Ai, meu Deus, eu tô faltando ar, eu vou morrer. Não, calma. E aí, tinha vezes que eu conseguia me controlar, outras vezes não, era hospital. Ah, você de novo aqui, os médicos já até me conhecem. Mariana, tudo bom com você? Peraí, já vamos botar um já sorinho, vai aquele um sorinho. sorinho ali. Cadê Rivotril de Mariana? Rivotril da Tá aqui Mariana. com seu nome, seu armário. E assim, teve uma época que eu fiquei bem dependente de Rivotril. E é horrível, hein? É horrível. Causa dependência, não causa, Rivotril? Causa. Causa dependência. Meu Todos psiquiatra esses disse que não- ansiolíticos. que não pode usar por muito... Porque É tem interessante isso, né? Vamos lá para a sessão tratamento. remédio. Vamos falar pra sessão tratamento. O interessante é que muitas... Quando a gente vai passar um Eu vou voltar pra você, tratamento... tá? não, mas Não, tá essa super interessante. Porque nós estamos falando do Rivotril da Mari. A gente trata a ansiedade, na verdade, a ansiedade de longo prazo, quando você fala, vou tratar uma síndrome do pânico ou um transtorno de ansiedade generalizada, com antidepressivos, com medicamentos que são classificados como antidepressivos, tá? Na verdade, é uma classificação ruim das medicações e tal. Mas os ansiolíticos, que teoricamente seriam os para tratar a ansiedade, eles não são recomendados para tratamento da ansiedade de longo prazo. Por quê? Em geral, os ansiolíticos, a maior parte dos ansiolíticos, se não todos, são benzodiazepínicos, que são aqueles tarja pretas, que podem... A pessoa pode desenvolver tolerância. E também essa dependência psicológica de... É a única coisa que vai me resolver. É isso. Fala sério que o seu Rivotril funciona na bolsa. Não, se ele tá lá, tá funcionando Claro, já. eu já... A gente Telepatia. faz isso às vezes, né? Eu levo comigo Rivotril sempre, só pra ter lá se... Eu parei com isso. Você parou? Parei, E sim. se você precisar? Não, então, porque eu tive uma experiência bem ruim com o Rivotril. E foi por culpa, assim, farmacêutica me deu uma dosagem errada. Eu tomei. E parecia que eu tinha, assim, levado um dado de cavalo no pescoço. Fiquei muito mal, assim, muito. Eu não conseguia construir frases, assim. Foi bem assustador. Porque ali eu vi que eu tinha me perdido de mim, sabe? Perdeu o controle, né? E assim, eu sou uma pessoa
bem controladora. Então, assim, eu evito beber, eu bebo, mas eu evito beber muito porque eu preciso estar no controle. Não imagina, dar Eu nem bebo. mas pra não perder. aquela sensação, assim, de eu não posso ficar um pouquinho alegre, porque aí eu vou deixar a minha vulnerabilidade. A sua cortina vai cair. Exato, assim. E nesse episódio, assim, foi uma coisa que eu falei, opa, ali eu perdi o controle, porque as pessoas estavam me contando o que eu tinha feito. E eu, não, Isso tinha deve ser acontecido com você. desesperador. é, Se meus amigos que bebem muito não ligam, eu ligaria se tivessem coisas que eu fiz que eu não me lembro de ter feito. exato, assim. Então, no rolê, eu sou uma amiga que cuida dos outros, porque eu bebo ali, ó, na quantidade. Controller. Assim. Isso dá pra controlar. Isso dá pra controlar. Isso dá. Então, assim, eu depois disso, assim, eu parei. Falei, não, acho que eu vou continuar na terapia, porque eu me identifico muito com a terapia. Eu sou a pessoa que mais levanta a bandeira ali. Façam. Eu comecei a fazer um desmame de medicamento. Sim. E aí fez muito E aqui, sentido. ó, vamos fazer até uma correção aqui. Ninguém tá falando mal, Rivotril. Não, eu me dou muito não. bem com Rivotril, Não. particularmente. E Rivotril, a gente fala Rivotril, que normalmente virou tipo um Uma bombril, referência, uma referência. de categoria. Porque é uma medicação que, por ser boa, bem indicada, é muito prescrita. Então, tá na cabeça, é um nome popular. Né? Mas olha só, eu tenho uma experiência muito boa com Rivotril. Para minha ansiedade, com doses controladas, corretas, né? E eu acho que isso também é um grande perigo, né? Dosagem Com errada certeza. de remédios que mexem. Eu tomei só uma vez de uma experiência ruim com um antidepressivo. Para mim, não funcionou, mas funciona para muitas pessoas. E medicamento é muito disso, né? Mesmo para dor de cabeça, tem uns que funcionam melhor para você, uns que funcionam melhor para os Exato. outros. Não sempre aquele princípio vai funcionar para todo mundo. E eu tive uma experiência ruim com antidepressivo. Mas com o Rivotril, por exemplo, como ansiolítico, mudou minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu consigo entrar em avião, eu tenho fobia de avião, já falei sobre isso em outro episódio. Eu não viajava mais, eu precisava viajar a trabalho, nem a lazer, mas também a lazer é muito ruim você ter que não fazer alguma coisa por causa do seu transtorno, né? E a gente estava falando disso também em outro episódio. Qualquer transtorno hoje, com acompanhamento, com tratamento, ele é super gerenciável. Então, quando paralisar, é um nível muito já, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, o Rivotril. E eu tenho crises ansiosas muito, muito, muito ruins. Faz tempo que eu não tenho. Isso é um assunto que você vai gostar. Faz tempo que eu não tenho, porque eu comecei a tomar óleo de canabidiol antes de dormir. E eu isso é legal. associei isso. Realmente fez diferença. Eu continuo ansiosa, mas em níveis muito mais moderados. E eu não tive mais crises ansiosas. E a crise... A gente tem essa ansiedade da preocupação, do espiral, de tudo isso. Mas a crise é o que a Mari falou. O formigamento do corpo. Cada um tem seus sintomas. Eu mesma já tive uma série de fases, de sintomas diferentes. Por exemplo, formigamento. Nossa, gente. Redatora. Meu Deus. Vamos cortar essa parte. Sentir o corpo formigar. Mas tem várias. Deu até um negocinho. Gente, é que assim, não tem uma linguagem Eu falei mal de certa. leão. Eu vou muito sair demitida desse episódio. Mas não tem uma linguagem certa para descrever. O pessoal fala, olha, doutor, eu tenho sistema nervoso, eu tô com gastrura. Obrigada. Então, tá tudo bem. Escolhi o parceiro certo. Muito Não obrigada. tem problema. Mas eu já tive crises de falta... Pra mim, pior é isso. Falta de ar de madrugada. De acordar, pra tipo... mim também. E eu não consigo... Temos um convidado aqui falando sim, check. Muitos checks nesse episódio. Todo mundo vai checar. Muitos checks nesse episódio. Falta de ar e a gente acha que vai morrer. Por mais que hoje eu entenda que eu não vou por causa disso. Eu já entendi que vou, em algum momento irei. Mas que não é aquele momento, não é por causa disso. Nos primeiros segundos, o primeiro pensamento que vem é... Eu tô tendo ataque cardíaco. Eu vou morrer. É agora. Eu não vou dar conta. E se eu tô em algum lugar sozinha, aí a cabeça começa a entrar no espiral que vai piorando a ansiedade. Piorando. Então, já tive falta de ar de madrugada, que é difícil de voltar. É muito ruim. Eu já tive. Agora eu tô numa fase de pressão baixa. Minha pressão vai lá embaixo. Eu acho que eu vou desmaiar. Deito no chão, suo, frio, horrores. E aí a gente vai aprendendo a ler. O que eu senti com o antidepressivo... foi que eu não conseguia me ler mais. Porque eu comecei a ter sintomas que eu não sabia mais se eram meus ou se eram do remédio. E aí, com o meu psiquiatra, a gente encontrou uma outra estratégia. E isso é um ponto muito importante.
Vou até falar aqui, acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico, jamais se medique com esse tipo de... uma amiga minha tem Rivotril, não façam isso. Porque isso dá dose errada, que dá efeito colateral, isso dá um monte de coisa, você achar que não funciona. E funciona, gente, funciona, mas tem que ter acompanhamento. E o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona cada para um todos. o muito meu médico me deu, né? 2 miligramas de Rivotril, tá aqui. Vou dar um exemplo, uma história muito maravilhosa, que não é médica, mas é uma boa história. Só para constranger meu marido aqui, praça pública. Que eu tomava Rivotril de gota para viajar. E aí um dia, tá aqui isso aqui. Eu tomava, sei lá, 3 gotas, 2, 3 gotas, e ele bebeu o Rivotril. A gente ia fazer uma viagem, sei lá, 10 horas. O bicho dormiu num nível que eu ia lá, sabe, fazendo assim? Pra ver se ele tava respirando, porque a gente não tava sentado perto, né? E aí eu ia lá ver se ele tava respirando, né? Chegamos lá e ele não conseguia levantar. A gente chegou, bora. Aí tinha que fazer imigração. Ele foi pegar o passaporte, caiu no chão. Puf! E aí a gente tinha mais um voo de 4 horas. Ele dormiu mais 4 horas, dormiu no hotel. Aí ele, acordou e falou: ué, por que você não me acordou pra gente sair? Morra! Você estava morto. Mas, ó, voltando aqui, eu acho que é muito importante quando a gente fala de ansiedade, vocês estão falando, na verdade, o que é muito comum, as pessoas que têm medo das reações fisiológicas da ansiedade. Então, voltando para aquele conceito de que a ansiedade ela é protetora, né? A gente tem ansiedade a nosso favor. A gente tem a previsão de futuro ou a avaliação de riscos e ameaças a nosso favor. E uma reação fisiológica básica, que não somos só nós, seres humanos, que temos, qualquer animal superior tem, é o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Tá? Ou seja, quando você fala que você começa a ver teu coração acelerado ou que você começa a perceber o corpo formigando e tal, no fundo, antes de da gente ter mente para ver isso tudo, isso já aconteceu. Antes de você poder interpretar isso já está acontecendo e é uma reação fisiológica. E por que coração acelera? Por que a gente fica pálido? Porque a reação que a gente tem de proteção é colocar o nosso corpo né, preparado para lutar, né? Então eu preciso desviar todo o meu sangue para músculo e não para pele. Pele não precisa de sangue na hora da luta ou da fuga. A bombear mais rápido o meu sangue para que mande mais oxigênio para o músculo e eu começo a ofegar a respiração na tentativa de aumentar, né, o oxigênio no sangue. A dilatação da pupila ela é necessária, porque a descarga de adrenalina dilata a pupila, amplia meu campo de visão, mas ao mesmo tempo desfoca a minha visão. Eu amplio o campo porque eu preciso olhar as ameaças e tal. Então, essas reações são reações fisiológicas normais. O que normalmente acontece com as pessoas que sofrem da ansiedade, dessa maneira como vocês estão falando, é que elas passam a ter medo dessas próprias reações. Porque daí vem as interpretações. Né? Eu vou... o meu coração está acelerado, é porque eu vou infartar, isso da adrenalina, né? que você falou também é muito real. Porque eu sinto que depois de uma crise de ansiedade, eu demoro semanas para voltar ao meu prumo, assim. E eu sempre pego isso na adrenalina, porque parece que eu tive uma super ressaca, sabe? E aí o corpo vai aos pouquinhos. E aí muitas pessoas que me viram tendo uma crise de ansiedade, ou, sei lá, eu avisei, já não tô bem, tive uma crise de ansiedade. É muito normal uma cobrança da sociedade que você melhore rápido. Assim, não, mas... você ainda tá devagar? Por quê? Porque eu tive um super pico ali de adrenalina, de estresse. E aí, eu vou aos pouquinhos, assim, até voltar. Não, acho que agora eu tô bem. Você sabe que tem um ditado... desculpa. Não, eu ia falar, é muito assustador. Tem um ditado que eu sempre uso com meus pacientes, que é assim, o cachorro não para no meio da briga para lamber a ferida. Né? Então, quando você está com adrenalina, quando você está diante do problema, essa é uma das coisas, quando a gente eleva o nível de adrenalina no organismo, você não sente dor, ou você sente menos dor.
né? E aí, é o que você tá falando, né, Mari? Depois que você sai da crise, que dá isso aí, é que você sente como se, né, eu fiz 3 horas de academia e daí me esgotei, né? É isso mesmo. É muito doido, assim. Coisa fisiológica mesmo. Eu, depois, né, muitas coisas. Eu descobri que eu tenho fibromialgia também. E a minha psicóloga me questionou. Teve umas semanas, assim, que eu tava muito lá. E aquela coisa, quando eu entro na terapia, eu desembesto a falar, que ela só fala assim... Nossa, até engasguei. Respira, calma. Vamos voltar lá pra primeira frase que você deu. Que... Você se lembra do que você não, falou. então tá bom. E aí ela me questionou isso, falou assim, mas você tem sentido dor da fibromialgia? E eu, hã? Ela, então, olha o nível de estresse que você está, que você não tá nem lembrando da sua dor. Assim, mas é porque é uma coisa comum. Ela, não é não. E a gente tende a achar, isso é uma outra coisa, né? Que a ansiedade faz parte e aquele é o estilo de vida que é nosso mesmo. Não Como é... você é saudável? Imagina, Você não sabe isso. que a vida pode ser muito melhor. Se você cuidar dessa ansiedade, gerenciar, você acha que aquele é o estilo de... que é você. Eu sou assim. Não, mas eu sou assim mesmo. E na verdade a qualidade de vida tá lá embaixo. E você acha que pode... Eu vou falar para vocês um exemplo recente. A gente teve o primeiro turno das eleições recentemente. E eu Dá palpitação já! o que eu... Eu faço mal. Vamos falar sobre isso que vai dar briga nessa mesa. Não vou entrar na política, não. Mas assim, eu vi na semana seguinte o que teve de paciente me falando, nossa, doutor, eu tava sofrendo muito, tava com ansiedade e tal. Gente, eu nem acompanho eu não acompanho as apurações. Eu não fico acompanhando. Eu falo, eu vou dormir, amanhã cedo eu acordo e vou ver. Crise ali também. Do que ele se Não vai alimenta, mudar gente? nada. Do que esse homem se alimenta? Mas é uma coisa que eu faço pra mim eu não quero Cuidado, ficar... né? Cuidado. É o que a gente deveria fazer. Amanhã cedo eu acordo e vejo o resultado. Eu não vai mudar. Dando swipe no meu celular pra ficar atualizando. Ali, o William Bonner não tava nem me aguentando mais. De tão grudado na tela que eu tava. Assim, apura mais rápido, essas meninas param de encher o saco aqui mentalmente. As Mas energias essa coisa de querer ter o controle e achar que você vai influenciar alguma coisa nisso. Não. E a minha veia jornalista me pega nisso também. Super, porque né? Eu sou É verdade. Eu não sou publicitária de formação, eu sou jornalista. E, nossa, eu surto, assim, porque eu preciso... Eu tenho meu dia, assim, eu preciso acordar, saber as notícias do dia. Aí, agora que eu estou em casa, tal, trabalho a parte da manhã, tal, hora do almoço. É SPTV, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. E aí, eu fico muito, assim, quando tem coisas muito grandes, assim, eleições, a morte da rainha, imagina. A pandemia. A pandemia foi uma fase que eu me afastei de notícias, porque... Eu fiquei... quando eu vi que tava me fazendo mal, eu parei, porque eu tava ali, ó, era minuto a minuto. E a ansiedade é interessante, que é um ponto que também vale a pena falar, é que também tem muito do que a gente alimenta a nossa cabeça, né? O que se a gente consome conteúdos... Imagina, não tava nem ouvindo a Mari nenhuma mesmo meditação, falou. mindfulness ali. Você mesmo falou do volume de pensamentos que vem e a velocidade que vem, que muitas vezes nem a sua psicóloga dá conta, né? Se você não filtra o que você consome, você vai... Você alimenta o monstrinho. Aqui é sobre alimentar o monstrinho. E aí, a gente tá chegando no final do nosso horário. Passa muito rápido, Ai, né? nossa, tava ótimo. A gente tá chegando no final do nosso horário, mas a gente terá outro episódio sobre ansiedade. Não é o único, a gente tem 2 episódios, porque é um assunto que realmente tem muito o que ser falado. E aí, pra terminar, veio aqui no meu ponto eletrônico uma pergunta sobre libido. Sobre a influência da ansiedade na libido, que eu acho legal que sexo vende. Então, a gente encerra o episódio falando sobre isso e a gente pega um gancho pro próximo. Influência da ansiedade ou dos tratamentos para ansiedade? Dos tratamentos. Dos tratamentos, tá. Em geral, isso é bem interessante, é muito importante, na verdade, porque assim, todas as emoções, como eu falei, elas estão, de certa forma, conectadas e elas são mediadas por químicas parecidas. O tratamento para a ansiedade, como eu falei, ele é feito, na maior parte das vezes, medicamentosamente falando, com antidepressivos. E os antidepressivos que atuam para regular bem a ansiedade são normalmente antidepressivos que regulam o sistema de serotonina, né? E a serotonina, infelizmente, um tipo de serotonina está relacionada
a libido. Então, quando a gente atua nesse, não tem como separar muitas vezes, e o remédio vai lá na serotonina que a gente quer e na que a gente não quer. E aí reduz libido. Então, muito poucos medicamentos para a depressão e a ansiedade, são muito poucos aqueles que não afetam a libido, tá? Mas coisas também, então isso é um tema para discussão. Tem um tema inteiro, porque tem um um monte de outros efeitos positivos que acabam... Exatamente. E aí, pra terminar, a gente vai terminar no sexo. Ih, ela não vai. Eu fiquei curiosa de fazer uma pergunta pra Mari, pra gente encerrar aí. Que diferença você sentiu depois da terapia? Olha, pra mim terapia é tudo, gente. Qualquer pessoa que fala, eu tô com um problema, você não quer levar isso pra terapia? Eu levanto muito, assim, a bandeira da terapia, porque eu acho que é uma coisa de... É um autoconhecimento tão profundo e tão importante pra gente, até como sociedade. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, a gente estaria num mundo muito, muito melhor, assim. Mas eu acho que também, pra mim, a terapia trouxe uma coisa muito de coragem, sabe? De eu ter que lidar com os meus próprios problemas, eu literalmente olhar no espelho e falar, eu preciso enfrentar isso. Porque não é fingir que não existiu a tal situação que me machuca, porque senão eu vou ficar ali, era o que a gente estava conversando até antes de começar a gravar, de sentir que tá patinando, sabe? Desde o momento que eu comecei a terapia, eu senti que eu comecei a caminhar. E eu abracei o monstrinho, mas às vezes eu solto ele, às vezes eu abraço. Sabe, é um processo muito mais de amor e ódio com o monstrinho, mas eu consigo entendê-lo agora, sabe? Não é uma coisa que eu assumi e falei, não, sou eu assim. Não, eu sou um ser em constante evolução, eu posso melhorar, sabe? Esse monstrinho pode diminuir. Eu acho que talvez, você me corrige se eu estiver errado, que quando você falou que você deixou de tomar o Rivotril, que você não precisa mais do Rivotril, e de certa forma você aceita melhor aqueles sintomas da ansiedade que o Rivotril regula, né? Que são os sintomas fisiológicos e tal. E isso é o autoconhecimento. Acho que essa é a palavra muito mais... É mais importante. O caminho, a evolução no tratamento da tua ansiedade, mais do que tomar o Rivotril para eliminar o sintoma ou tomar o antidepressivo para amortecer a emoção, é você entender como é que essa emoção se forma. Por que ela veio, né? Porque tem várias causas para isso, né? Vários motivos. E aí é individual, é na terapia. Isso aí. Eu adorei a palavra coragem. Porque eu acho que fala muito comigo também. A gente ganha coragem para tomar passos importantes na nossa vida que a gente... Isso depende da gente, né? É muito isso, assim. Não dá pra... A gente só tem uma vida. Quer dizer, eu acredito em outras vidas, mas a que eu lembro é essa. Da sua atual máquina do tempo, ela não tá indo além, né? Quem sabe um dia. A gente descobre, né? Gente, eu adorei esse episódio. Eu não quero ser eu também não, gente. Vamos continuar aí. A gente vai continuar nos bastidores e aí vocês nunca vão saber o que a gente falou aqui. Então tá bom, muito obrigada, Mari, por ter aceitado o convite. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi muito legal, Mari. Obrigado. Muito legal. E a gente se vê no próximo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.